Carol, querida, estou muito feliz de ter você aqui. Quero que você conte um pouquinho, né, sobre esse processo aí de autoimagem, esse processo de autoestima. Mas primeiro se apresente aí para o pessoal, fale um pouquinho sobre você e o quanto o processo foi importante também nessa nova transição. Oi, tudo bem? Oi, Ana. Obrigada a você pelo convite. Para mim é muito importante falar sobre a consultoria de imagem, essa transição da minha imagem, porque ela fez parte, né? Eu sou a Carol, então, antes de mais nada, hoje eu trabalho com operações, né, na parte de treinamentos, organizar e também com pessoas, né? Uma mistura ainda num processo de transição de carreira. A Ana, né, a consultoria chegou até mim num momento de mudança, né, de mudança de carreira, até de mudança de cidade, né, de todo uma reviravolta na minha vida. E aí, junto com isso, a consultoria me trouxe a percepção sobre eu mesma, ela mudou, né, a minha percepção sobre eu mesma, no vestir e inclusive na questão de autoestima, né, com certeza na questão de autoestima. Legal. Eu vinha de um cenário cinza, né, eu só usava uniforme, né, antes, uniforme, e quando eu não estava de uniforme, eu estava na mesma paleta de cor do uniforme, né, e eu sempre fui uma pessoa que gostava de cor, mas não sabia como, nem usar, nem até o modelo. A história, Ana, né, trouxe muito para mim o colocar a blusa por dentro, né? Os detalhes, né? Isso, é uma coisa tão simples que mudou bastante, assim, para mim, a percepção depois que eu passei pela consultoria. E me fala um pouquinho como é que era o teu vestir antes. Você se importava com isso, Carol? Ou era uma coisa meio automática por uma... Claro, quando a gente faz essa revisitação, né, desde a nossa adolescência, quando era mais jovem, mas depois de um tempo acaba que ele é meio no automático, não concorda? Sim, com certeza. E ainda mais porque o hábito, né, como que foi a minha rotina por 12 anos, né, eu, Carol, profissional, vamos usar esse caminho, né, eu sempre trabalhei na área comercial, então eu tive 12 anos de área comercial, né, hoje eu ainda faço, sim, algumas coisas comerciais, mas eu viajava muito, viajava a trabalho, então a minha mala era sempre a mesma, né, sempre, por quê? Por causa da praticidade, e isso também acabava me deixando limitada, né, e ficava acostumada nem pensava no que colocava na mala, já sabia que era uma calça azul, uma preta, azul marinho, uma preta, 2, 3 camisas, né, tudo na mesma paleta, porque daí combinava com o calçado, né, não mudava muito, um casaquinho ali, se fosse mais frio, algo maior, mas sempre na praticidade. Então, gostava, mas era mais fácil trabalhar do que era prático. Então, era bem automático. Automático. E eu falo assim, nem tanto sobre só o automático, né? Mas aí quando você tinha alguma ocasião, às vezes era um evento, às vezes era até mesmo ir no shopping, né? No final de semana, a confusão ainda continuava, né? Porque tu fala assim, já vou com essa calça aqui que eu uso a semana inteira, já tá suja, já tá tudo certo, e vou com ela mesmo. E eu lembro que eu dizia para você, né, parece que eu tô sempre trabalhando, porque eu só uso roupa de trabalho, e né, tipo, isso estava me incomodando, porque eu não, exatamente isso que tu falou, essa aqui é mais fácil, eu já sei que combina, vou sair com ela mesmo, e aí eu não conseguia viver a Carol mais descontraída, né, só com o vestir, mas eu mesma, onde eu me sentia mais à vontade, né, e também menos formal. Eu vejo que eu vinha de um processo de vestir nesse período todo de área comercial muito formal, né? Não formal, super social, mas formal, por causa de visitação, né? O momento que eu vivia de trabalho mesmo me trazia isso. Só que aí o trabalho virava a roupa de todo dia, de tudo, e aí a Carol, né, não sabia nem o que gostava de vestir. É engraçado, Carol, porque quando a gente olha assim as suas fotos, né, no sentido de evolução de processo, é claro que você tem essa personalidade muito influente, né, muito aberta, totalmente amiga, acolhedora. E o teu vestir, claro, a gente tem toda a questão, sim, profissional, que ela impacta, né, muito na nossa vida, mas ele estava muito fechado, concorda?
Totalmente fechado. Eu digo que uma das características mais fortes que dava para ver isso era a cor, né, Ana? Era uma das coisas muito claras. A cor, o cabelo, né? Eu lembro quando a gente fez esse processo da mudança do meu cabelo. Falei, gente, né? Você começou me apoiando desde isso, né? No corte, né? Na questão de como que eu, usando a praticidade da minha vida, do dia a dia, do trabalho, e não, porque eu sou uma pessoa prática, mas trazendo um outro olhar para o meu formato do rosto, né, para perder um pouco esse engessado, né, aquela seriedade, né, por mais que eu seja essa pessoa aberta, não parecia que eu era, né, porque estava muito séria sempre. Estava muito séria. E, Carol, me fala assim, o que foi uma virada de chave para você, assim, que tu fala que, nossa, realmente, o vestir impactou isso na minha vida, e hoje eu me sinto de outra forma, me sinto de repente mais segura, mais eu, né? Tu comentou muito sobre essa questão do autoconhecimento. Tu acha que chavinhas foram viradas aí dentro de você? Com certeza. Eu vejo que, como eu tive muita mudança ao mesmo tempo, né, eu até falei para você, né, quando eu fui trazer, assim, o retorno do quanto a consultoria mudou, de fato, a minha autopercepção sobre eu mesma. É como se fosse assim, antes eu me olhava no espelho de um jeito, e depois eu passei a me olhar totalmente diferente. E aí, por mais que eu passei por um processo de transição de carreira, de mudança de vida mesmo, de reviravolta na vida, a minha identidade, a minha essência começou a voltar nesse processo. Isso você sabe, né? Porque a gente dividiu isso no processo, né? Ele é muito mais profundo do que sobre, né? Pelo menos para mim, eu senti muito isso. O processo foi muito mais profundo do que simplesmente a gente escolher a melhor cor, o melhor acessório, ou o melhor modelo de roupa, né, não, isso é importantíssimo, né, mas ele foi mais profundo porque ele foi trabalhar minha essência, e aí era onde eu estava, de certa forma, precisando, e aí isso trouxe as outras mudanças. Eu acho que a parte mais incrível para mim da consultoria, agora, você falando, eu vou lembrando, né, disso, foi isso, é como se ela foi quase o pontapé para todo o processo de mudança que estava acontecendo em mim, né, nesse sentido. Não, e é bacana porque o processo trabalha com isso, né, Carol? Eu falo assim, que o processo do vestir não adianta a gente colocar pinceladas, né, assim, eu tenho que usar esse tipo de peça, esse tipo de cor, essa cor fica boa, essa modelagem, sem a gente se conhecer. Porque senão ficam dicas soltas, e aí você vai pegando para si, quando vê realmente de novo tá uma bagunça. E tu não consegue pôr em prática, né, Ana? Eu vejo que para mim o que mudou, minha mentalidade mesmo sobre eu me vestir foi, cara, eu me gosto assim, é assim que eu me sinto confortável, é com esse tipo de roupa, esse tipo de cor, né, esse tipo de calçado, né, a gente trabalhou tudo de forma muito completa. E é isso, assim, que foi mudando. E para mim teve uma parte muito legal também, porque que eu entendo que vale a pena né, destacar falando para ti, assim, foi a parte de olhar para o que eu uso, né, o que eu tinha, né, o que eu tenho, né, dentro do meu guarda-roupa, porque eu tinha peças que eu sabia que me representavam, mas que estavam ali, tipo, mas olha, teve peça que estava mais de anos sem usar, mas que me representava. Então a gente resgatou isso também. Isso então, é importante, né? Porque às vezes as pessoas acham, tem que jogar tudo fora e comprar tudo de novo. Eu nem sei se eu comprei algo assim alguma coisa mais básica, eu acho. Mas a gente fez um bom filtro no meu guarda-roupa, que de fato não usava, foi pra frente. Porque daí tu se identifica, né, Carol? Tu identifica os teus estilos, identifica as peças que fazem parte daquilo. Claro, identifica também, eu sempre falo que é uma adequação, né, para essa nova profissão tua. Então, a gente passa por essa transição de carreira e são as estações da vida, né? Porque a gente sempre passa. Às vezes a gente sai da estação de solteira para casada, a gente sai da estação de casada, né, para mãe, e assim a gente vai passando aí essas estações, e na profissão é a mesma coisa, então a gente precisa sempre adaptar o nosso vestir para isso, mas sempre respeitar quem nós somos, né? Com certeza, com certeza. Ai, que bom, fico bem feliz. Eu também, e assim, foi uma redescoberta, e para mim foi muito legal lembrar disso, né, Ana?
e até lembrar do processo mesmo, porque eu lembro muito no começo do processo, eu pensava, gente, eu nem sei, eu gosto de muita coisa muito diferente. Quando a gente começou lá a selecionar o que eu gostava, o que eu não gostava, uma coisa que marcou muito para mim foi a questão do perceber outras coisas que eu gostava, além de peça de roupa, né? O que me constrói, né? Na minha essência. Outros, desde de arquitetura, de comida, né? Claro, cada uma tem uma percepção sobre a consultoria, né? De forma diferente, mas para mim algumas coisas marcaram muito, assim. Se questiona muito, né? E as cores, né? Para mim, assim, foi transformador começar a ter certeza de que a cor que eu gosto, de fato, eu posso usar, né? Mas de fato me valoriza, né? Eu acho que esse E as combinações, né? Então, o quanto as combinações de cores multiplicam o armário, concorda? Com certeza. E trazem leveza, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de lembrar também que tu trouxe, que é usar a cor do dia cinza, né? Eu fico com isso na cabeça, às vezes é um dia cinza de chuva, né? E aí eu fico, caramba, vou vestir uma cor, porque isso traz uma diferença no meu dia a dia, na leveza do dia, né? Uhum. Bom, Carol, e se tu fosse dar uma nota hoje, de 0 a 10, pensando também nessa tua evolução do vestir, né? Que nota você daria hoje para Carol atual, assim, que nota você se daria? Eu não vou me dar 10, porque eu tô sempre melhorando, e aí, né, a minha característica de ser perfeccionista fica aí também nesse negócio. Mas sabe, Ana, eu acho que eu devia estar num 4. E para baixo quase, e hoje eu me daria um 8 pelo menos, né, um 8,5, vai, quase um 9, vamos ficar no 8, por quê, né, porque eu vejo que eu realmente, se a gente considerar matematicamente, agora fazendo um racional, né, do 4 para o 8 é o dobro, né, então a mudança foi muito significativa para mim nesse sentido. Que bom, que bom. E me fala aí uma coisa que eu falo assim, uma frase não, né? Mas um dizer aí para essa mulher que quer, de repente, mudar a sua percepção sobre si, que quer alterar, de repente está passando por uma transição de carreira, né? De repente está passando também por uma questão de relacionamento. O quanto é importante esse autocuidado consigo? Eu acho que é fundamental. Com certeza. É difícil mesmo resumir numa palavra, né? Mas se eu fosse pensar no que exatamente é importante nesse processo todo, é resgatar a essência. Se eu pudesse dizer, né? O que é, Carol? Por que fazer isso? Para resgatar a tua essência. Porque em tua essência resgatada, tudo flui, o resto tá ali. Né? Eu me lembro quem eu sou, ou eu descubro quem eu sou, né, nesse processo. Então, essência, vamos usar a palavra, se é palavra é essência. Essência, né, que falam muito sobre identidade, e isso é muito bacana, porque o que eu gosto, de repente não vai ficar bem para a Carol, e o que a Carol gosta, de repente não fica bem para mim, porque nós somos únicas, né? Exatamente. E o processo reforça nessa nossa unicidade. Eu diria dessa individualidade, nessa unicidade mesmo, né, de cada uma de nós. Seja com a nossa cor de cabelo, seja com a nossa, o nosso corpo, né, seja com o nosso formato do rosto, os nossos olhos, né, eu lembro disso também muito, muito forte para mim, né. É tão mais profundo do que um processo de mudança de hábito de vestir. É uma mudança de essência. E aí, consequentemente, vem o hábito, né? Eu penso, hoje, para mim, é automático. E é isso, né, Carol? Porque eu falo que o quanto isso é importante, né? A gente se reconhecer, a gente olhar no espelho, se amar, isso nos deixa segura, nos deixa empoderada, e eu falo que a gente consegue conquistar tudo. Com certeza, Ana, e vale muito a gente olhar para a gente, né, para a gente mesma, né, eu mesma, nesse processo. Então, porque isso vai repercutir, refletir em qualquer área da nossa vida.